assim vamos iniciar o nosso debate político e já está aqui comigo no estúdio o advogado e comentarista Dr. Maicon Lemos Monteiro. Boa tarde, Dr. Maicon, seja bem-vindo e agora estreando aqui no estúdio conosco. Olá, muito boa tarde a todos. Obrigado novamente pelo convite, mais uma vez uma honra poder participar aqui e contribuir com as pessoas para saberem um pouquinho mais do direito, da política e tudo mais que acontece no Brasil e no mundo. Eu já começo perguntando do Dr. Maicon, qual é a sua avaliação sobre essas articulações do governo federal com o governo britânico? Será que vai ser vantajoso para o Brasil? Bom, olha só, o que acontece? É sempre vantajoso e muito bom quando você tem o governo participando com outros governos de potência máxima. A gente chama de players. Então, eles são os players, eles praticamente comandam o mundo. Então, a Inglaterra é um desses players. E é muito importante ter esse apoio e conseguir apoios futuros, principalmente em causas como o meio ambiente, que você tem a Amazônia como centro de estudo, o pulmão do mundo. Então, é importante. Todos os chefes de governo, no caso de Estado, eles são convidados, é um protocolo normal, mas nem todos comparecem e têm essa desenvoltura para poder fazer alguma coisa ou ter um apoio de fora. Então, é importante, sim, nesse momento, fazer essas uniões e mostrar que o Brasil está aberto aqui a receber recursos, etc., e apoio de fora. É verdade, bem lembrado. E como eu mencionei no início, há um grande interesse dos ingleses em participar do Fundo Amazônia e integrar a COP30. Vocês acreditam que essas articulações se concretizem já nessa viagem que Lula deve fazer à Inglaterra? Quais são as impressões de vocês? Dr. Maicon? Bom, como eu disse anteriormente, é sempre muito bom você conseguir ter esse incentivo de fora. E essa ida dele lá é uma excelente oportunidade para ele tratar desses assuntos. Não sei exatamente se ele vai conseguir concluir alguma coisa referente a isso, mas ele pode iniciar esses assuntos e tratar e talvez fazer uma visita posterior ou provavelmente, o que eu imagino que aconteça, que ele convide o ministro para que venha ao Brasil verificar alguma coisa referente a essas situações, que seria interessante para os dois lados. Se ele conseguir fazer isso, vai demonstrar o poder dele em influenciar essas pessoas e esses players do mundo. Quem me acompanha hoje são os advogados Maicon Lemos Monteiro e Anderson Fonseca. Você que começou a nos acompanhar agora, no bloco anterior, nós falamos que o presidente Lula deve viajar esta semana para participar da coroação do rei Charles III na Inglaterra. Entre os assuntos que serão abordados com a visita de Lula, deve estar a defesa do meio ambiente e o enfrentamento das mudanças climáticas. O país europeu indicou que deseja participar do Fundo Amazônia e também poderá confirmar seu apoio à realização da COP30 na cidade de Belém em 2025. E agora a gente segue ainda com os destaques da política nacional. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve ontem na AgriShow, a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, e mesmo com a cerimônia de abertura cancelada, o impasse aconteceu. Desde que a organização do evento desconvidou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para confirmar a participação de Bolsonaro, ele chegou ao evento usando colete à prova de balas e foi recepcionado por seus apoiadores. A situação fez com que o Banco do Brasil retirasse o patrocínio do evento. Bolsonaro discursou por aproximadamente 7 minutos e fez um discurso acalorado para o seu público que estava ali, e alfinetou o atual presidente. As considerações de vocês, antes das considerações de vocês, a gente vai assistir alguns vídeos que foram publicados nas redes sociais e também uma fala, um trechinho da fala do discurso de Bolsonaro. Vamos acompanhar? Jair Bolsonaro.
passado com os problemas que existiam no Ministério do Meio Ambiente e como estão aparecendo hoje em dia também. Eu estava vendo agora as meia dúzia de homologações de terras indígenas pelo Brasil, assinado pelo cidadão que está lá no Palácio da Presidência. Por exemplo, uma das reservas indígenas, de 31 mil hectares, apenas existe lá 9 indígenas. Algo não está certo. Não é possível 31 mil hectares para 9 pessoas. Não é novidade que Bolsonaro é carta marcada na AgriShow. Em anos anteriores, ele sempre marcou presença. Vocês acreditam que ele esteja usando o evento para fazer palanque eleitoreiro? Dr. Michael? Bom, o que acontece? Eu já tenho uma visão um pouquinho diferente. Se estamos falando de político, palanque e microfone combinam. Então, aonde tiver um palanque com microfone, o político vai fazer sim a política dele. Não foi diferente com o Bolsonaro. No caso em questão, eu entendo que todos foram convidados e o ministro acabou se sentindo desconvidado. Ele mesmo deu uma declaração sobre isso e falou que não era interessante para ele estar num evento em que o Bolsonaro estaria, que, como o Dr. Anderson bem falou, é o público dele. Então, se é o público dele, ele foi já preparado para isso, para falar para o público que o apoia, que é o agronegócio em si. E, como vocês puderam ver no discurso, ele foi bem incisivo em dizer, vocês precisam de pessoas que não atrapalhem vocês. Então, ele estava falando especificamente para aquele grupo de pessoas e inflamando, vamos dizer assim, a questão do agronegócio. Se vai fazer, se não vai fazer. Então, a ideia dele ali era justamente fazer esse palanque, demonstrar isso. Quanto à participação do governador, ele também foi convidado, o Tarcísio. E como ele falou em outras declarações que ele deu, ele não vai se indispor com ninguém. Não é porque o Bolsonaro está indo, tem um outro presidente no comando, que ele vai deixar de ir no evento. Ele vai também no evento, porque eu não vi o discurso dele, então eu não vejo que ele tenha discursado a favor de um ou de outro. Ele discursou a favor do Estado de São Paulo, que é o que ele está representando hoje. Porque quando o xadrez é montado, e muita coisa pode acontecer, ainda falta muito tempo ainda para as outras eleições, quem sabe talvez ele não esteja também se preparando para concorrer à presidência, se for o caso. Então ainda é muito cedo para se falar nesse jogo político, mas ele está acontecendo o tempo todo. Então ele vai lá para testar a sua popularidade, para ver como que está, se ele ainda tem esses representantes o apoiando do agronegócio e dar aquela alfinetada no governo, porque sabemos que o governo tem uma outra ideia hoje sobre o agronegócio, sobre a questão indígena, que ele sempre foi contra no governo dele. Seria isso. E a alfinetada, né, no atual governo foi com relação a essas questões indígenas, né? Mas a gente sabe de tudo que aconteceu, né? E por conta desses últimos, né? Eu comento até assim, esses desastres, né? Que aconteceram, essas mortes nessas áreas, em territórios indígenas. É por isso que essa preocupação agora de tentar alfinetar, mas dosar. Vocês perceberam isso, doutor Anderson? Percebi, Liliane. É uma questão de cautela também nesse momento, né? Como a gente pôde verificar no início desse ano, algumas pessoas que eram da base começaram a ser mais colocadas aí ao centro, começaram a se chegar mais para o lado do governo. E agora, de repente, volta o ex-presidente Bolsonaro, as aparições políticas, públicas, enfim, e aí aqueles que estavam meio que bandeados agora tem que se decidir que lado eles vão ficar, né? E aí, com isso, as questões acabam sendo discutidas de uma maneira um pouco mais cautelosa, também por parte do ex-presidente, porque, convenhamos, ele já tem aí alguns procedimentos para responder nesse exato momento, né? Tudo que ele não precisa agora é ter mais, de repente, um pedido de explicações, um outro processo, qualquer coisa assim, para ir tirar tempo que ele poderia estar fazendo motociata, participando desses encontros, enfim, tentando movimentar a sua base. Eu creio que ele deve estar orientado, né, muito bem orientado agora, para evitar aí essa questão de discursos um pouco mais ásperos. Inclusive, isso foi objeto na campanha passada e, inclusive, fez vídeos nesse sentido, já ali no segundo turno, falando da questão, né, de como é que ele se posicionava e etc. Eu acho que está tentando corrigir um pouquinho para tentar alcançar mais público, mais eleitores. Doutor Maicon, você quer acrescentar? Não, é exatamente isso. Ele está bem orientado,
Talvez agora ele tenha aprendido a fazer, está fazendo agora o que ele não fez no governo dele, que é fechar mais a boca e ter cuidado com o que ele fala, porque agora todos os holofortes estão de olho nele e dependendo do que ele fale, talvez ele não consiga nem estar elegível para a próxima candidatura, o mandato. É isso. Vamos agora seguir com o próximo assunto que também está, olha, viralizando aí nas redes sociais, que é a PL, né, das fake news. Aí eu já começo perguntando do Dr. Maico, quais são as suas impressões sobre essa PL das fake news? Olha, sinceramente eu não vejo essa PL assim com bons olhos. Eles estão tentando colocar a PL e votar ela de qualquer forma. Tem uma série de coisas na PL lá que são complicadíssimas, porque a gente fala de um Estado democrático de direito. Se é democrático de direito, a pessoa tem o direito de falar, teoricamente, o que ela quiser, no limite das leis. Aí entra as fake news, isso vai proteger quem? Quem é que vai fiscalizar isso das fake news? Porque houve uma fala, inclusive, do ministro recentemente, o Alexandre de Moraes, dizendo que não tem nem que notificar a outra pessoa, simplesmente vai lá e derruba a conta. Então, onde é que está a democracia nisso? Então, isso é muito perigoso. Não pode simplesmente aprovar uma lei e ela acabar realmente se transformando em censura. Nós lutamos tantos anos para que isso não ocorresse. Imagina, o jornalista não poder falar algo ou de repente ele nem soube e caiu lá a sua conta, o seu Twitter, o seu Instagram, porque ele nem soube que ele compartilhou uma fake news, por exemplo, que viralizou. Então eu acho que tem que ser feito o contrário, tem que ser feito um lado educativo, de mostrar como que você acha isso ou não, e se realmente aconteceu a fake news, etc., tem que ser penalizado. Mas de imediato derrubar a conta, tirar do ar, etc., sem averiguar, sem o devido processo legal, isso acaba sendo contra os princípios da Constituição. Então eu ainda não vejo ela com bons olhos, principalmente porque eles estão tentando aprovar isso de forma rápida, atropelando o processo legal. E isso seria interessante para quem? Pensando nas próximas eleições, entendeu? A internet hoje, a gente consegue ter informação que aconteceu lá do outro lado, na China, rapidamente, em questão de minutos. Então, as fake news também. Só que quando isso ocorrer, tem que ser apurado, com o devido processo legal, com ampla defesa e tudo mais. Fez, está errado? Beleza, ele vai pagar por isso. Agora, derrubar direto, sem nada, sem chamada, direto no Google, eu acho que isso não é interessante. Acho que o ponto mais polêmico é essa questão de derrubar direto, sem averiguar, mas que se faz necessário, sim, ter um projeto de lei para nortear, porque a internet está virando terra sem lei, né? E as pessoas acham que liberdade de expressão é você falar o que quer, né? E sem comprovar, ou então disseminar algo que ele nem sabe se aquilo é verdade ou não. Eu acho que se faz necessário, sim, mas tem que ter um período, né, de discussão, tem que chamar todo mundo, tem que chegar em pontos comuns, né? Não assim, olha, vai ter que ser assim, desse jeito e acabou, sem ouvir, né, todos os lados interessados, porque eu tenho certeza que todo mundo tem interesse, né? Ninguém vai apresentar um projeto de lei sem ter interesse. E como o interesse é por conta das eleições, porque já se viu que isso é uma arma poderosa que tem sido utilizada, principalmente acho que nas 4, 5 últimas eleições, então eles estão muito preocupados com isso, né? Então já derrubar logo, já silenciar, né? Quando algo surgir, já silenciar logo, derrubar, tudo pode acontecer. Suas impressões, doutor Maicon? Então, é exatamente isso. Depois que está aprovada a lei, aí não tem para onde chorar, como dizem, né? Depois do leite derramado, já era. Então é esse o ponto, por isso essa cautela. Aí, como bem colocado, a Europa, que é a Europa, ou seja, considerada países de primeiro mundo, estão discutindo isso há 20 anos. O Brasil, como diz, quem é o Brasil na fila do pão, está discutindo há 3 anos, e aí querem atropelar o processo, não passa por nada, por nenhuma Câmara, e simplesmente vamos aprovar. Depois que estiver aprovado, já era. Não tem mais como voltar atrás. Por isso, a nossa cautela e o receio, como que vai ser feito isso. Porque em relação às fake news, etc., tem outros meios. Já tem leis, teoricamente, que você pode entrar com o processo. Temos varas de crimes digitais, delegacia especializada, crime de calúnia, injúria, difamação, etc. Tudo você pode aplicar
já equiparando ela no direito digital, digamos assim. Então já é possível você recorrer disso caso você se sinta lesado. Então acho que precisa muito mais cautela referente a essa PL. E agora a pergunta é direcionada aos dois. O relator do projeto de combate às fake news, deputado Orlando Silva, citou a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, como uma das possibilidades de agência para fiscalizar a lei, mas disse que a decisão será tomada em conjunto com os líderes, né? Com todos os líderes. Vocês acham que isso vai funcionar? Transferir para a Anatel esse papel de fiscalizar? A pergunta é direcionada aos dois e cada um tem 1 minuto e meio. Eu começo pelo Dr. Maicon. Bom, o que acontece? A Anatel em si, na fiscalização, ela faz toda essa rede de comunicações. Isso inclui também telefonia celular. Como é que é o serviço aí de telefonia celular? Ele funciona direito? A internet e tudo mais? Não, é ele que deveria fiscalizar. E imagina ele fiscalizando fake news. Será que vai dar certo? Essa, na verdade, é a pergunta que fica. Então, antes de você querer dar um passo maior, você tem que arrumar a casa. Então, os serviços que ela já tem para fiscalizar, eles já não funcionam direito, vamos dizer assim. Imagina novas atribuições que serão dadas a ela. Então, é complicadíssimo esse sistema. Criar órgãos, criar novas situações para que isso ocorra, também é pior ainda, porque vai gerar um gasto a mais para o governo. Então, eles estão analisando realmente tudo isso. Está sendo colocado técnicos para verificar qual o impacto disso na sociedade. A sociedade vai falar, vai opinar. Então está faltando muita coisa aí para conseguir se aprovar essa PL. Agora, 3 horas em ponto aqui na capital amazonense. E a gente vai para o nosso último bloco de debate político de hoje, com os assuntos da política local. E eu já começo falando... Cadê, gente? Eu já começo falando da agenda do governador Wilson Lima, que está em Viena, na Áustria, cumprindo a agenda internacional. Viena é referência mundial no tratamento de águas residuais e usa o lodo para a produção de energia elétrica. O governador afirmou que essa troca de experiências é importante porque as medidas colocadas em prática na cidade podem auxiliar na solução de problemas de municípios aqui do Amazonas. Vale ressaltar que ele também está buscando parcerias internacionais para a nossa região. Quais são as impressões de vocês a respeito dessa agenda, né, que o governador Wilson Lima está cumprindo na Áustria? Lembrando que ele, desde a semana passada, ele vem cumprindo, né, uma série de agendas, né, e tentando firmar compromissos e parcerias aqui para o nosso estado. Dr. Maicon? Bom, é tão importante essa visita dele que vocês não imaginam o quanto. Alguns vão dizer assim, não, ele está passeando e tal, etc. Mas não é bem esse o caso. Porque são poucos políticos que têm essa visão de você ir buscar fora algo que já lá é realidade. Eles têm praticamente 100% da água deles tratada, esgoto, tudo funcionando. E tem tecnologias novas, tecnologias de primeiro mundo. Ou seja, se ele conseguir trazer algo para cá, seria fantástico. Porque, infelizmente, dentro do nosso Brasil, nós temos pessoas que não conhecem o nosso lindo Amazonas e acham que o Amazonas a gente se comunica através daquele pau de bambu, não pelo telefone celular. Apesar da gente ter a área do distrito, a Zona Franca, fazer vários produtos, ter várias empresas aqui que a gente exporta para fora e para o Brasil também. Então as pessoas têm preconceito, infelizmente, com essa região. Tivemos falas recentes aí até de desembargadores dizendo sobre a intelectualidade da gente. Mas o que acontece? Quando você tem um governador que tem esse empenho de trazer algo de fora grandioso para cá e transformar de novo a Amazônia entre as primeiras do país em tecnologia, que antigamente a Amazônia, Manaus em si, foi uma das primeiras cidades, inclusive, a receber energia elétrica. E onde que está toda essa infraestrutura hoje? Buscando isso fora, a gente consegue resolver problemas que para a gente possam parecer grandes, mas a solução está bem ali, do outro lado do mundo. É verdade. Às vezes é a gente que complica, né? Exato.
E hoje pela manhã, manifestantes se reuniram em frente à Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, na zona sul de Manaus, para expressar apoio à instituição de fiscalização ambiental. Nas últimas semanas, o IBAMA tem sido alvo de ataques em decorrência da repercussão do caso da capivara filó. O caso ganhou notoriedade após o TikToker Agenor Tupinambá informar, por meio das redes sociais, que foi multado pela instituição e que foi solicitado que ele entregasse o animal silvestre. A manifestação teve a iniciativa de pesquisadores, biólogos e da população, que destacaram a importância de manter a integridade do Instituto e que os ataques interferem na visibilidade da atuação do IBAMA contra outros crimes ambientais. Eu quero saber as impressões de vocês acerca dessa repercussão, que foi o caso da capivara filó, né? Vocês acreditam que o IBAMA foi arbitrário nos seus atos quando multou o TikToker? Eu começo pelo Dr. Michael, na sequência, Dr. Anderson. Vamos fazer uma rápida síntese de todo esse caso aí, até porque não quero estar dando muito ibope a isso, porque eu acho que a gente tem assuntos muito mais importantes para se falar. Mas como o caso aconteceu e mexeu com toda a sociedade, o Brasil inteiro, né, inclusive, a gente vai tocar nesse assunto. Dr. Michael. Bom, vamos lá. O caso mexe com todos porque é de se estranhar que após anos gravando os vídeos com a capivara, mostrando ela praticamente no seu habitat natural, tomando banho, comendo, o IBAMA venha e aplique uma multa, do nada. Alguém fez uma denúncia. Quem fez a denúncia? Então só o IBAMA pode dizer, que ele vai falar, ó, eu estou aqui para fiscalizar. Talvez a revolta da população seja porque o IBAMA teria outras coisas, outras formas piores, vamos dizer assim, para se preocupar. Porque a pergunta que fica é, posso ou não ter um animal silvestre? E aí eu vou lá e aplico a multa. Novamente a gente estava falando do processo do processo legal ou devido processo legal. Como é que funciona? Eu vou lá, aplico a multa direto, eu não tenho nenhuma notificação para verificar se o animal está em boas condições ou não, se ele está sendo bem tratado ou não. Até onde eu saiba, ele resgatou aquele animal que estava ferido e acabou adotando o animal porque ele ficou por perto, se apegou com ele. E faz anos que ele faz isso. Aí do nada o IBAMA vem, multa e toma o animal. Aí novamente eu pergunto, é possível ter animais silvestres que, segundo a lei, se eu for interpretá-la de forma cruel ou na letra fria da lei, eu não posso ter animais silvestres. Mas, na mesma lei, ela diz que se esses animais silvestres forem comercializados por comércios que têm autorização do IBAMA, é possível. Você sabia que o macaco prego, por exemplo, ele pode chegar a custar 50 mil reais, mas ele pode ser legalizado? Então, é possível ter esse animal? Uma cobra, uma jiboia, por exemplo, 10 mil. Outros animais, 5, 7, 10, 15, 23. Quanto será que seria a capivara? Então, em vez da multa, não seria interessante dar a oportunidade dele regularizar a situação dela, para ele poder ficar com ela legalmente? Porque eles tiraram ela de um habitat que não estava, digamos assim, segundo eles, adequado, para colocar ela numa caixinha pequena, uma jaula. Qual seria o local mais adequado? Será que realmente a população dessa vez não está certa? Como ficou muito claro aqui, não estamos desmerecendo nenhuma causa. A questão é prioridade. O que é prioridade? É só isso. E eu quero agora começar a agradecer, né, aos nossos convidados pela participação hoje no debate. Eu começo agradecendo o Dr. Michael Lemos Monteiro. Muito obrigada, doutor, pela sua disponibilidade de vir aqui ao estúdio, né, participar conosco desse debate. Bom, muito obrigado, na verdade, eu por poder participar novamente e contribuir com a população, para saber um pouquinho mais dos direitos, de política e tudo mais. Espero estar na próxima. Com certeza vai voltar mais vezes, sim.